Prezadíssimo telespectador, estamos começando mais um programa Mídia Cidadã, aqui na sua TV comunitária, que é distribuído por todo o estado de São Paulo e por todo o Brasil, pela ACESP e pela ABSECOM. Quero começar aqui saudando o nosso chefe maior, Fernando Mauro, que é o nosso presidente, que é o ex-dono desse programa que nós usurpamos. Então tá aqui do nosso lado. Quero filmar a gente junto para mostrar que existe um separatismo, mas a falsidade entre nós tem vencido. Nosso irmão Fernando Mauro, nosso querido amigo. Por favor. É bom fazer esse esclarecimento, porque minha mãe fala assim, mas ô, meu filho, por que o Valtinho está apresentando o seu programa? Então eu queria explicar para minha mãe. Porque, olha, é muito melhor ficar nas mãos do Valtinho do que de qualquer outro, porque ele já é amigo. Já é amigo. É praticamente da família. Você liga pra minha mãe, ô tia. É, mais fácil, mais fácil. Enfim. Não, e também dá liberdade pro Fernando Mauro poder visitar Campos do Jordão, que é a cidade que ele tanto ama. Inclusive, eu já convidei o Fred, que é prefeito de Campos do Jordão, porque talvez um fim de semana o Fernando não vá poder ir, a gente traz o prefeito. Cumprimentar o nosso querido amigo Zé Rubens também, que está aqui hoje não na posição de Percival, hoje a gente espera bastante participação incisiva com a barba nova também. Barba nova. Cumprimentar com a barba nova. Aos amigos aí da TV aberta. Esse negócio da barba foi o seguinte, vai atrás câmera em mim, câmera em mim. Não, é o seguinte, eu falei o seguinte pro Valtinho, você vem com aquele programa com aquela barba por fazer eu e tirei. tal, me explica isso. Aí o Valtinho falou, não, eu vou tirar. Só que nós não combinamos com o Zé Rubens. O Zé Rubens achou que era pra vir assim. E hoje aqui no nosso programa é um momento histórico para a nossa TV, para o nosso canal, para as emissoras públicas. A gente recebe ele, que é vice-governador do estado de São Paulo, foi deputado constituinte. Eu falei que no GC tinha que pôr o nome dele embaixo e escrever tudo, porque é um homem que foi tudo, um homem público que honra o voto do povo brasileiro, um homem público que a sua competência só não é superada pela sua qualidade ética e moral. Nosso querido amigo, ministro Guilherme Afife Domingos. Tudo bem, Valtinho, Mauro, Zé Rubens, um grande prazer poder estar com vocês aqui. Para nós é uma alegria muito grande estar recebendo mais do que um amigo, um ministro, hoje ministro da presidenta Dilma, ministro que tem o papel de ajudar na burocracia da criação das empresas, que hoje é tão difícil abrir uma empresa. E nós vamos falar... Ajudar na burocracia não é contra a burocracia, né? É, na burocracia, entendeu? Sim, Vamos eliminar. E é uma secretaria especial, um ministério, que foi criado exatamente para essa pauta tão importante, que é a desburocratização para a criação. Eu aqui compartilho com o telespectador, tenta montar uma empresa, quanto tempo demora? Pior que isso, tenta fechar uma empresa, quanto tempo demora? Né? O que emperra, a quantidade de impostos, a enxurrada de não empregos que são gerados pela burocracia. Né? A pessoa muitas vezes quer contratar, quer se alinhar, mas um funcionário custa 200%, fica impraticável, aí começa a informalidade e o doutor Guilherme é um combatente aí para formalizar os trabalhos por todo o país. Ministro, queria começar aqui perguntando, conta um pouco para nós do Ministério, as principais atividades do Ministério. Bom, primeiro é um ministério, é bem pequeno, e nós fizemos questão que assim o fosse, exatamente porque ele é um ministério de coordenação, ele não é de execução. Nós estamos ali para lembrar a todos que existe o tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa, garantido pela Constituição, e que isso permanentemente é esquecido. Então eu estou me lembrando daquela publicidade, não esqueça da minha Calói. Lembro. Papai, não esqueça da minha Calói. Então, é a mesma coisa você dentro do governo lembrar a todos no governo, cadê o tratamento diferenciado da micro e pequena empresa? E começamos agora um trabalho que o principal papel do Ministério ele vai se concentrar na Redecim. A Redecim é a rede para abertura e fechamento de empresas no Brasil, criando balcão único, né? O balcão único digital, porque no mundo digital, quem viajam são os dados, não as pessoas. Então, e nós temos que dar um salto do medieval para o digital. Porque hoje, se você pegar uma junta comercial, ela tem procedimentos medievais. São os éditos, manuscrito, né? Éditos, proclames, proclamações, publicações. Meu Deus do céu, hoje... Carimbo e tudo para tudo online, quanto é lado. Tudo online. Carimbo, selo, Agora, o mais importante é
a assinatura digital, a certificação digital. Porque o indivíduo, mesmo à distância, ele assume compromissos. E hoje, no Brasil, nós temos que inverter um conceito de que a má burocracia, ela não acredita no cidadão, não confia no cidadão, Verdade. não capacita o cidadão Pune, né? e, por fim, não fiscaliza. Ou Então, seja, se você apresentar tudo falso, passou, Passou. desde que tenha um monte de carimbo. Quer dizer, tem que estar protocolarmente correto, mas moralmente não precisa. Passa. É. É uma judiação. Então, dentro disso, hoje, o ato de abertura de empresa, ele passa por um critério, que é o critério de um questionário que você vai assumir aquilo que você está afirmando. Então, Autodeclaração. Né? autodeclaração. Então, você pega, por exemplo, hoje, 90% das empresas são de baixo risco ambiental, meio ambiente 90%. ou vigilância sanitária. Muito bem. Como é que eu concluo que é alto ou baixo risco? Preencha o questionário. Sim, não, sim, não. Eu vou dar um rating. Lavanderia. Você usa uma caldeira movida a óleo ou sistema de eletricidade? Se a eletricidade é baixo risco, se é óleo é alto risco, você está com depósito de combustível. Então, você concluindo, você no final assina digitalmente, declara e já sai na hora. Você só vai fiscalizar a posteriori. Se acontecesse isso, e logicamente o que é alto risco, vai ficar para uma inspeção anterior. Agora, veja o que aconteceu em Santa Maria. É que o dono da padaria não pode pagar o preço do dono da indústria, né? Ou talvez... Não, mas o sei lá. problema é a rapidez Sim. com que você tem que desvencilhar-se do problema. Certo. E aí, com segurança. Porque quando é alto risco, a vigilância tem que ser prévia Claro. e a autorização tem que ser olhada com todo cuidado. Claro. Por exemplo, lá em Santa Maria, o oficial do Corpo de Bombeiro falou, mas eu tinha 2.000 processos para analisar. Na verdade, se fosse o alto risco, ele só teria 100 para analisar. Os outros Claro, já teriam baixo saído risco porque era de que é baixo automático. risco. Resultado, ele misturou tudo na Tudo, fila é. e o principal não foi vigiado e morreram 250 Ou seja, ele acabou indo ver pessoas. uma papelaria e não foi ver uma casa noturna com 2.000 pessoas. Entendi isso. É, Entendi. então- É mudar a prioridade da fila. Exatamente. Então, com isso, você ganha incrivelmente em termos de velocidade. E no acordo. ato de abertura de uma empresa, que hoje no Brasil beira 180 dias, 6 meses, muita coisa. nós estamos num vergonhoso 130º lugar no ranking das nações, feita pelo Banco Mundial através de um programa chamado Doing Business. Ou seja, o Brasil é um dos piores países em apoio ao empreendedorismo. Agora, vai fechar uma empresa. Né? Então, esse fecha. balcão... Demora mais ainda. Né? Esse balcão único, você fala, declaro, quero fechar minha empresa. Perfeito. Me dá o nome do responsável e o local onde estão os livros. Está fechado. Entendi. Depois vai fazer a responde inspeção. Na e verdade, é etc. transferir a responsabilidade para o dono da empresa, né? E cobrar dele o resultado necessário e colocar ele numa fila de prioridade. Ou seja, é um réu confesso online. Por isso que nós estamos hoje investindo com autorização da presidenta Dilma, que inclusive já deu uma entrevista nesta última semana, falando a respeito do projeto, com grande entusiasmo, e nós temos um ano para implementar esse projeto. Nós estamos contratando com o SERPO um mega portal que vai reunir 8 milhões de CNPJ. Nossa, que bacana. Então, e centralizado dentro deste portal e os estados operando, fazendo a concentração para que a gente possa atingir todos os municípios brasileiros. Porque quando você vai abrir uma empresa, primeiro que tem que ser consultado é o município. Pode ou não pode nesse local. Isso, né? tá perfeito. Se pode, já o resto anda na hora. Então você tem que estar interligado através do sistema digital em todo o Brasil. É maravilhoso, né, Fernando? A gente sabe a dificuldade e o governo não pode mais ser inimigo do empreendedor. Né? É opressor, é um modelo opressor. Então, a pessoa, se ela vai cometer um crime, ela comete um crime e está sujeito à lei. Se a pessoa vai fazer tudo dentro da lei, não consegue. Agora, eu queria aproveitar a presença do ministro Afif para lhe perguntar a respeito de uma bandeira que você sempre foi o portador, que é a questão
da questão não só da redução da burocracia, mas da redução de impostos. Verdade. Ou, na realidade, é para o cidadão saber o quanto ele paga de impostos nos produtos que adquire. Porque isso é uma questão de cidadania. Muitas vezes o sujeito ele vai para uma papelaria, como você citou, ou para um restaurante, ele paga aquele produto e ele não sabe quanto tem de imposto, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos. O senhor foi autor de um projeto de lei que prevê destacar na nota fiscal quanto que é o que custa o produto e quanto que é de imposto que está embutido no produto. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso e como é que o senhor imagina que esse projeto de lei pode resgatar a cidadania de quem está comprando e que não se vê como consumidor. Ele acha que ele não paga imposto porque ele não paga DARF ou coisa parecida, mas quando ele consome ele também paga. Esse é o trabalho para a consciência cidadã, né? Que é o taxpayer, o pagador de impostos. Dentro do princípio da campanha que fizemos, pago, logo exijo. Lógico, eu estou pagando, eu tenho o direito de exigir contrapartida. Claro. Mas o brasileiro não sabe, porque a maioria dos impostos está embutida no consumo. Ontem eu fui na farmácia, comprei R$100, né? E já está lá na nota. Já está. Já está. Hoje o Brasil inteiro já está colocando. Preste atenção, às vezes o telespectador não olha, mas olha na nota que tem no rodapé. Impostos aproximados, né? Porque é valor por aproximação. Então, do que eu estava pagando ontem, 36%. De R$100, R$36 era o imposto embutido na nota lá na farmácia. Né? Esse é um projeto de sua autoria, não é? Fui o autor na Constituição e depois fizemos a mobilização do De Olho no Imposto, que foi uma campanha onde nasceu o impostômetro. O senhor presidia a Associação Comercial. Exato. E tinha umas banquinhas no centro com produto e o imposto, eu lembro bem disso. Feira do Imposto. Feira do Imposto. Feirão do Imposto, isso aí. E agora, o que aconteceu? Você vê o que é o destino, né? Chegando no Ministério da Micro, pequena empresa, não está diretamente ligado a isso. Mas a presidenta Dilma sancionou o projeto de lei, que foi aprovado. Foi até um companheiro nosso, o Guilherme Campos, o relator. Esteve aqui com a gente. Exatamente. E aí, para regulamentar, foram 6 meses e a Receita apresentou uma proposta de regulamentação que era para não funcionar, ou seja, queria que modificasse a lei. Entendi. Sempre foram contra essa divulgação. Foi um sim, aquele sim do Chaves, que ele faz sim com a cabeça e não com a boca. E aí o resultado foi que me chamaram. Né? Como é que é o impasse? Falei, olha, vamos fazer o seguinte, dá 1 ano de prazo sem multa e vamos deixar regulamentar de acordo com a realidade. Então eu até expliquei. A técnica do jardim japonês. No Japão, quando vão fazer um jardim, antes de chamar o arquiteto, né, para fazer o paisagismo, eles jogam um preparado e deixam as pessoas passarem. Por onde as pessoas passam, isso fica marcado, eles vão projetar as passarelas. E onde não pisa, põe grama. Né? Melhor do que pôr a grama e depois... Deixa acontecer. Então eu falei, pode deixar que o mercado vai colocar. Vai se autorregular, né? Então, aí o que eles fizeram? Mateus, toma que o filho é seu, né? Então, resultado, entregaram para mim a regulamentação. Então, nós estamos trabalhando, mas o mercado já está fazendo. Hoje é muito simples dentro do sistema de informática. Para as pequenas empresas que tenham dificuldade de colocar em nota, põe ali um cartazete, põe ali uma lista. Na verdade, é muito mais um ato de cidadania do que uma lei. De comunicação, si claro, comunicação. Então, estamos aí em plena vigência da lei. E agora, levou 25 anos. Só 25 anos, né? Agora, só um bastidores aqui. O senhor se pega muito com o pessoal da Receita? Não, porque eu sei que o senhor é um autocombatente na redução de impostos, até porque reduzir impostos não significa reduzir a arrecadação, né? Não, às vezes é o contrário. Acho que combate sonegação, incentiva. E a turma lá? Quando o senhor vem com o simples é... Eu primeiro quero dizer que eu tenho um grande respeito pelo pessoal da Receita Federal. Claro. É o mais qualificado, é o mais bem pago do funcionalismo. Justo. É a elite do funcionalismo. Justo. Agora, eu falo para eles, eu tenho um grande respeito pela Receita Federal do Brasil.
Agora, não tenho o mesmo respeito pela despesa federal do Brasil. Porque tudo tem que ser ajustado através da receita. Dá um corte na despesa para não ter que aumentar tanto imposto. E da micro e pequena empresa, já entrando no assunto do Simples... A formulação do Simples é do senhor. Sim, foi em 19... Eu coloquei o artigo da Constituição, que é o 179, que dá o tratamento diferenciado. E quando estava na presidência do SEBRAE, 6%, comandamos a aprovação do dispositivo constitucional que se transformou em Simples. O nome Simples nasceu aí. E hoje o Super Simples foi exatamente porque, quando nós fizemos na época, só podia unificar os tributos federais. Aí veio uma emenda constitucional que União, Estado e município tem que dar um tratamento diferenciado único. Na mesma guia de arrecadação você pode pagar todos os tributos. E aí eles se distribuem como é o IPVA. Bom, só que hoje você paga num local só que você depois tem que fazer as declarações acessórias, que é o que mata em termos de burocracia. Então nós estamos mudando a lei agora para ter uma obrigação acessória única também. Tudo unificado. Segundo, tem uma distorção promovida pelos governos estaduais, criando a substituição tributária. Quer dizer, quando a micro e pequena empresa tem um tratamento diferenciado do imposto na ponta, o que fizeram os estados? Começaram a recolher o imposto cheio na indústria, eliminando o benefício do micro e pequeno empresário em desrespeito à Constituição, que obriga o tratamento diferenciado. Esta é outra briga que nós vamos ter. E a terceira, a Constituição diz, a micro e pequena empresa terão um tratamento diferenciado e fala, a micro e pequena empresa assim definida em lei. A lei definiu que a micro e pequena empresa é a que fatura 360 mil o micro e 3 milhões e 600 o pequeno. Ora, tudo que tiver dentro dessa faixa é simples. Não. Você pode, você não pode. Tem que optar. O jornalista não pode, porque é atividade intelectual. Isso. Contador pode. Não pode. Contador pode, mas um corretor de seguro você não tira a base pode. de valor e passa para a base de atividade. Não faz sentido. Não faz complicado. sentido, claro. Portanto, é outro ponto. Universalização do Simples. Baseado na receita da empresa. E hoje, eu até conversando com a presidente Dilma, que concorda integralmente, eu fiz uma conta para ela, que é o seguinte, no Brasil, nós temos 8 milhões de CNPJs. Ou seja, 8 milhões de pessoas jurídicas, empresinhas, empresonas. Muito bem. Só que 97% é empresinha. É mesmo? 97%. Se um incentivo que você dá, que facilite a vida dela em burocracia, em diminuição do imposto, que não é nada na arrecadação, 8 milhões, se cada um gerar um emprego, serão 8 milhões de empregos no Brasil. 8 milhões de empregos no Brasil impacta em 25% do total de empregos privados. Nossa! E impacta na vida de 32 milhões de pessoas no núcleo familiar vezes 4. Então, veja, não existe programa que dê mais efeito de aumento de renda. É quase um programa social. Praticamente é. Portanto, de autossustentação. De autossustentação. É social sem assistencialismo. Isso, tá? Isso. Portanto, a importância do Ministério ela é traçada por isso. E não tinha ninguém se preocupando com isso. E você sabe que nos governos os grandes tomam conta da cena pelos seus grandes interesses, grandes estruturas. Então, é a vez do pequeno lá dentro. Agora, nessa linha ainda, doutor Guilherme, como que está o financiamento das micro e pequenas empresas? Porque pela grande mídia, né, a população assiste todo dia no jornal, nos grandes jornais, os grandes empresários tomando dinheiro no BNDES, né? E grandes problemas acontecendo até de gestão desses recursos. E a gente acompanha a sua história e sabe que uma das suas lutas é o financiamento o microcrédito, né? Como que está esse tema no Ministério? Né? Olha, esse é um ponto que nós estamos agora reunindo todo o setor financeiro para fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico é o seguinte: no Brasil, hoje o microcrédito é todo voltado para capital de giro, não é para investimento.
Porque você pega o microcrédito, a média de financiamento são 6 meses. Isso é curto prazo. Sim. Né? E o micro e pequeno precisa de crédito de investimento de mais longo prazo, que só os grandes têm. É para ampliar a sua instalação, comprar equipamento Maquinário. necessário. Eu vou dar um máquina. exemplo, um pequeno exemplo. Com a criação do MEI, microempreendedor individual, que nós participamos ativamente, a atividade que mais se regulamentou, mais se formalizou, foi de manicure. Poxa. E essas manicures hoje são disseminadoras do vírus da hepatite C. Por conta do mal esterilização, dos Porque ela equipamentos, ela ferve o equipamento. E ela teria que comprar Esterilizador. um forno, aquele forninho de esterilização, né, que se chama autoclave. Essa autoclave custa R$2.000. Se ela for tentar comprar essa autoclave em qualquer loja, tem que pagar à vista. Não tem financiamento, porque é bem de produção. São 200 Agora, linhas, se ela for numa loja de eletrodoméstico comprar uma televisão de 50 polegadas, que custa R$2.000, ela tem até 50 meses para pagar. Porque todo crédito está em bem de consumo. Né? Está aí esse da nossa casa, Minha Casa Minha Vida, compra geladeira, televisão, tem Bem todo o bacana. crédito. E esse Agora, equipamentinho se essa... não é consumo, não é Não, tá na não é categoria produção. televisão, é produção. E segundo, Olha está só. ligado à renda. Vai precisar de um financiamento de 36, de 50 meses. Não tem. Tá? Então, nós temos hoje que voltarmos para esta história do equipamento novo e usado. Porque às vezes você tem um equipamento usado que serve para aquele claro. tá? E que ele tem que ter um financiamento. Aí, como é mais longo prazo, nós temos que criar um fundo garantidor, que é uma espécie de seguro de crédito, porque você vai ter alienação fiduciária da máquina, dada em garantia, e uma garantia suplementar de um fundo, porque no Brasil só se dá prata a quem tem ouro. Ou seja, você só dá crédito de longo prazo para quem tem um bem, ou bens para dar em garantia. Para quem, em tese, não precisaria do crédito de longo prazo. Então você veja como é importante hoje o processo do crédito de investimento. Então é sobre isso que nós estamos nos debruçando com o Banco do Brasil, o BNDES, e o sistema Caixa e o sistema bancário em geral para a criação desse fundo e destravar esse crédito. Olha, ministro, continua brilhante com a sua explanação. No começo do programa, o organizador aqui ela até tentou passar um pozinho assim no senhor para tirar seu brilho, mas não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu tirar seu brilho. É meu amigo. Mas é verdade, porque sabe o que verdade, acontece? é Porque o verdade. ministro ele está indo no ponto-chave, no X da questão. E a gente fica pensando... Na dor do povo. Quer dizer, o ministro falou o seguinte, olha, para aprovar, só para a gente destacar quanto se paga de imposto na nota, levamos 25 anos e precisou o ministro Afif sair daqui ainda é vice-governador do estado de São Paulo, mas quer dizer, deixar as atividades enquanto vice-governador e ir para Brasília, assumir essa pasta para poder fazer as coisas acontecerem. Não, e um projeto de 88. Quer dizer, só teve que chutar pro gol e cabecear, né? Depois de 25 anos, ainda bem que está em forma. Por isso que... E aí eu também queria ouvir em linhas gerais, se você me Claro, permitir. está permitidíssimo. Como é que o senhor enxerga a questão da reforma política no Brasil? Que eu acho que a mãe de todas as reformas é a reforma política, né? Imaginando, assim, por exemplo, tem muita gente que votou no senhor e levou o Geraldo junto. Né? Tem muita gente que votou no Michel Temer e a Dilma foi junto. Eu queria que o senhor falasse um pouco das distorções do sistema de representação que nós temos no parlamento. Eu acho, e essa posição minha é conhecida, dentro do partido a que pertenço, fiz questão de que essa posição fosse colocada no programa partidário, que é o voto distrital. Importante. Eu acho que o voto distrital é o primeiro grande passo. Distrital ou distrital misto? Eu quero distrital. Distrital. Puro. Sim, Eu concordo. distrital. Eu concordo. Muito bom. Porque o distrital vincula o eleito com o eleitor. E vira um mini majoritário naquela região. É majoritário. É majoritário. É um direta já, vereador e deputado. É isso aí. Então, há um comprometimento, inclusive com a possibilidade do recall. O recall é, se ele não cumprir com as determinadas, ele pode ser cassado no seu distrito. Portanto, é uma aproximação muito forte, né? Porque há políticos sérios, uma grande parte desses políticos vinculados
a sua região e seu distrito. Tá? Agora, quando você fala em voto distrital na Câmara, a turma está de acordo. Tá. Para o ano 2080. É dos bisnetos. Faz uns 25 anos no mínimo para No mínimo. Mas é natural, ele fala, poxa, eu coloco em risco o status quo, eu coloco em risco a situação atual, então é melhor não mudar. Portanto, eu defendo o plebiscito. Eu acho que o plebiscito... Deixa a população a decidir. população se manifestar, né? Porque aí você pergunta se quer distrital ou proporcional. Fala, mas o povo não sabe o que é isso. Vai saber na campanha. Vai saber Tá exatamente. certo. Você E deixa vai, os grupos se você movimentarem. vai exatamente discutir e vai permitir, então, dizer se é distrital. Pode até sair o misto depois. Não tem problema. não Mas tem o importante é que a população tenha ciência do que está então, acontecendo. esse é O meu povo ponto. sabe, né? Acho que, Ah, acho que com seleção certeza. brasileira e política, todo Em mundo... São Paulo já tem alguns vereadores distritais aí, né? Olha, grande parte grande parte da Assembleia Vai- Legislativa Também, né? também São é. algumas cidades. Agora, que se quem é reúnem. que quer mexer no status quo? Aí ninguém. Ninguém, né? Então, só vindo de fora para dentro. É que isso atrapalha muito aquele parlamentar que engana as pessoas num pedaço do E Estado vai para mudando. se eleger. Aí ele fala assim, não, agora próxima eleição vamos enganar outros de outra região. E o voto distrital vai impedir isso. Vai pedir. Mas é ligado ao título. a resistência passiva é muito mais gerada pela mudança que gera insegurança. Toda mudança gera insegurança. Como sou eu que tenho que resolver isso, então é melhor eu não resolver. deixa Entrega pro para o próximo. povo, É. entrega para o Entrega povo pro povo. resolver. Olha, eu quero agradecer, como o papo tá bom, nossos 30 minutos passam voando, eu quero agradecer muito, muito, muito a presença do ministro aqui com a gente, falar aqui em meu nome, em nome do Fernando Mauro e todos os amigos da ACESP, que é a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Onde esse programa é distribuído, inclusive, para Que- todas as emissoras. Todas as emissoras. Antes eu quero falar do Facebook. Qual que é, Zé Rubens? O Facebook está com o canal democrático, que é www.facebook/canal democrático, que todos os vídeos, as entrevistas, as fotos vão para a internet e a gente migra e espera que todos que não puderem assistir ao vivo na TV, assistam na internet. Ministro, olha, quero agradecer demais a sua presença. Tudo que tiver de novidade, tudo que precisar aqui do nosso pequeno espaço, manda para nós o material pelo Samuel, ou entrega para a gente, ou está sempre convidado para vir aqui contar das novidades. Eu quero agradecer demais por o senhor ter honrado a gente com a sua presença aqui na nossa emissora pública. Eu é quem agradeço, a você, Valtinho, Mauro, Zé Rubens, com quem a gente tem o prazer de conviver, e digo da importância do canal comunitário. Porque hoje o debate político, praticamente em todos os outros canais, com exceção da internet, de televisão, ele foi relegado a um segundo plano. E hoje é muito importante esse debate de esclarecimento com o tempo, né, para que a gente se permita se comunicar com o cidadão e levar exatamente as ideias novas e aqueles que tenham um tempinho parar para olhar e falar, é isso que eu estou pensando. Como é importante essa comunicação. Parabéns ao trabalho de vocês no canal comunitário. Muito obrigado, Obrigado, ministro. ministro. Esse programa aqui é a extensão do seu ministério, do seu gabinete, e você agora Até segue... porque é ministério, né? Ministério, então não Então tem é problema. tudo a ver com a gente, tudo a ver. Um grande abraço e continue com a sua programação local. Tchau, tchau.